Do fato à notícia. Repórter Cultura, na Cultura FM. 8h mais 33 minutos, 8h33, nós estamos voltando na apresentação do seu Repórter Cultura, edição desta quarta-feira, dia 13 de setembro, hora certa por aqui, sempre no oferecimento de Lojas Hart, desde 1921 sempre presente, e nós vamos ao ar todos os dias no oferecimento da Világio de Cedro, que chegou a Rio dos Cedros, a melhor casa de massas aqui da região. E conforme nós anunciamos desde o início da nossa programação, nós temos uma entrevista mais que especial na manhã desta quarta-feira. Nós vamos conversar com o nosso colega César Russac, ele que está falando diretamente lá de Encantado, no Rio Grande do Sul, da Rádio Encantado. A gente já agradece de antemão, né, o César estar prestando esse serviço aqui para a comunidade timboense, da nossa região do Médio Vale do Itajaí aqui também, porque nós temos visto e ouvido falar muito da situação pela qual aquela região lá tem passado, mas agora nós vamos ouvir de alguém que vivenciou, né, toda a situação. Afinal, Encantado foi uma cidade muito afetada, fica ali próximo da região ali de Mussum, Roca Salles, e o César, atuante ali do jornalismo da Rádio Encantado lá também, vai conversar com a gente a partir de agora sobre toda essa situação vivida pela população gaúcha daquela região. Muito bom dia, César. Bom dia, Odair, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cultura de Timbó, a toda a comunidade aí catarinense, pessoal do Vale do Itajaí também. Pois é, Encantado está entre as duas cidades mais atingidas aqui no Vale do Taquari, Mussum e Roca Salles, né? Também teve muitas perdas, também tem registro de óbito, também tem desaparecido em Encantado, mas a situação de Mussum e Roca Salles, assim, foge do normal. Os centros, a região central dessas duas cidades foi muito atingida, então Encantado foi ruim, mas no meio dessas duas cidades muito pior. A gente está até aqui numa apreensão, Odair, porque está chovendo muito na região desde ontem, né? Começaram as chuvas e essa quarta-feira agora mesmo começou a engrossar mais a chuva, então estamos em alerta ainda. É claro que a previsão não tem a mesma quantidade, não tem o mesmo volume de chuvas que aconteceu, né? Foram aproximadamente 300 milímetros de chuva em um período muito curto, principalmente nas cabeceiras, né? A chuva aqui na região não interessa tanto, mas nas cabeceiras que fazem com que proporcionem essas cheias, essas enchentes. A gente começou essa cobertura na segunda-feira da semana passada, né? Quando ocorreu tudo isso, a gente já tinha um problema no Rio Grande do Sul em relação à região norte, né? A gente teve um problema ali primeiro na região norte por conta dos volumes de chuvas, já tinha registro de mortos no estado, eram aproximadamente 4 mortos na região norte, e depois a situação se agravou aqui na região do Vale do Taquari. E a gente começou a cobertura na segunda-feira à tarde, ficamos de plantão na rádio até quando teve energia, por volta das 3 horas da madrugada de terça-feira já. E nesse primeiro momento, assim, foi uma situação muito assustadora. Estávamos no ar também, né, em live no Facebook, e muitas pessoas pediam ajuda, pediam socorro, relatos de ouvintes, né, mandando o endereço, estou no endereço X, número tal, e precisamos de ajuda, manda alguém aqui para nos resgatar. Então foi um trabalho assim muito, muito assustador, e depois de tudo, né, na terça-feira, quarta, a gente começou a se deparar com os estragos, mortes e tudo que está acontecendo, que vocês devem estar acompanhando por aí também. Pois é, César, é uma situação terrível, né, o que passou por aí. Me chamou a atenção, muito a atenção, César, aquela ponte de ferro que fica a 22 metros de altura, e em quantos dias ela foi coberta pela água? Sim, isso é verdade. Poucos, né? Foi ali entre segunda e terça-feira, né? É uma ponte centenária, né? Ali fica mais na parte serrana, né? Não fica tão próxima. Acho que essa ponte ela já tinha mais de 100 anos e foi levada aqui em Mussum também.
a gente teve uma situação de uma ponte muito antiga que foi levada assim pelas águas em um nível absurdo, a velocidade em que isso tudo aconteceu, né? Vale ressaltar que a gente também teve uma enchente muito forte aqui na região em 2020, que já foi assustadora, já se falava que era uma das maiores, mas essa superou, né, com a força da água, com a velocidade que a água subiu e levando pontes aqui históricas do Rio Grande do Sul, não somente do Vale do Taquari, mas também na região da Serra, né, no caso dessa ponte centenária. Ô César, tem uma situação até que está agora sendo meio que debatida em nível nacional aí, depois que o jornalista ali, o Alexandre Garcia, né, fez uma publicação, fez um comentário a respeito de investigações, até os prefeitos aí das cidades estavam solicitando também investigação a respeito dessa questão das barragens. Como é que está repercutindo isso aí com vocês? Olha, é uma situação muito complicada, né? Tem um gabinete de crise instalado aqui em Encantado. O vice-governador Gabriel Souza, vice-governador do Rio Grande do Sul, está aqui na região. Ontem deu 2 coletivas de imprensa aqui na prefeitura de Encantado e falou sobre isso, né, sobre essa propagação de fake news que infelizmente está acontecendo, não só em relação à abertura de barragens. Não há dado, não há informação, não há notícias sobre que isso tenha acontecido, né? Tudo que está nas redes sociais, né? Porque muita fake news a gente vê por grupos de WhatsApp, pelas redes sociais, isso não tem prova nenhuma. Inclusive, o prefeito de Encantado, Jonas Calvi, registrou um boletim de ocorrência por conta de propagação de fake news. Essa questão, quando tem enchentes, sempre se falam, abriram a barragem e tal. Então, a gente sempre trabalhou com isso. Sempre que chega esse papo, a gente duvida, né? Então, é claro que a gente teve a questão ontem na Líbia, né? Que também teve cheias aí com 10 mil pessoas entre mortos e desaparecidos, onde rompeu barragens lá, né? Foi uma situação trágica, mas aqui não tem nenhum dado, nenhuma informação. Inclusive o Alexandre Garcia aí tem uma matéria do Estadão que saiu ainda ontem, né? Sobre isso, e não há nenhuma informação que comprove que teve abertura de barragens. Infelizmente a gente testemunha fake news rondando sobre tudo isso. Pois é. César, outra situação também que a gente tem acompanhado por aqui essa situação do auxílio, né, que está chegando, o auxílio emergencial que também está chegando aí para a região. A gente está acompanhando por aqui a informação de que isso vai ser administrado e gerido pelas prefeituras. Você tem essa informação aí também confirmada, de que são as prefeituras que vão receber aí o auxílio? Agora falando de auxílio que vem do governo federal, e as prefeituras é que vão fazer a administração e a gestão disso? Depende do auxílio, né? A gente também esteve uma comitiva do governo federal aqui no último domingo. No domingo, o presidente em exercício era o Geraldo Alckmin. Ele veio com uma série de ministros aqui, quase 10 ministros estiveram presentes. Passava de 10 representantes do governo federal, né? Também teve o presidente da Conab, o Edgar Preto, muitos representantes do governo federal, entre ministros, vice-presidente, e foi feito naquele momento um anúncio de recursos no valor de 741 milhões de reais por meio dos ministérios, né? Assim, a gente tem um valor de R$800 que será enviado pelo governo federal para as prefeituras. Esse valor de R$800 será destinado por pessoa atingida pela enchente. Esse valor será, sim, administrado pelas prefeituras. Mas, além disso, outros recursos serão disponibilizados, né? O governo federal anunciou também que um valor de R$6.200 poderá ser sacado do FGTS para as famílias atingidas. Esse valor acontece por meio direto, né? Por meio do cadastro da Caixa Econômica Federal. Então esse valor não é pelas prefeituras. Alguns recursos sim. Ontem o governo federal também anunciou
mais R$ 1 bilhão pelo BNDES para auxiliar na recuperação da economia dos municípios. Esse valor também destinado para as prefeituras. Outro valor de R$ 600 milhões do FGTS para atender cerca de 350 mil pessoas. Então, esse valor direto para as pessoas. Então, varia muito, né, os recursos. Tem recursos que vão ser enviados, é claro, para o governo do estado, que terá o repasse para as prefeituras, mas tem benefícios também que as pessoas podem acessar diretamente com o governo federal. Vale ressaltar que o governo gaúcho, também aqui para o Vale do Taquari, anunciou um depósito nesta terça-feira de 6,8 milhões de reais em auxílios aos municípios e principalmente hospitais afetados por esse ciclone extratropical que atingiu a região. Esse valor destinado somente para o Vale do Taquari, né? Ontem também o governo gaúcho anunciou aí 10 milhões de reais em horas-máquina para esses municípios. Então os recursos estão vindo de forma indireta para os cidadãos ou também de forma direta. Também a possibilidade de um auxílio de R$ 2.500 do governo do estado para as famílias atingidas. Tudo isso está sendo trabalhado também pelo governador Eduardo Leite. Para além desses recursos da União, do estado, Aldair, eu acho que vale ressaltar também o trabalho de voluntariado que se apresenta aqui no Rio Grande do Sul. É claro que a gente precisa do estado, né? É uma obrigação do estado, do governo federal, do governo do estado, a ajudar os municípios nesse estado de calamidade pública, né? A gente espera muito mais, inclusive esses recursos passados, eu disse, pelo governo federal, né? 741 milhões de reais e agora mais 1 bilhão e 600 milhões anunciados ontem. Porém, tem uma informação inicial da Confederação Nacional dos Municípios que o Rio Grande do Sul teve uma perda estimada até então de 3 bilhões de reais, né? Então os recursos que estão vindo ainda não chegaram nas perdas estimadas, que ainda estão sendo contabilizadas, na verdade. Aqui na região, um anúncio prévio das prefeituras de Encantado é uma perda estimada Encantado em 437 milhões de reais e Mussum mais de 750 milhões de reais. Roca Salles ainda não teve um balanço divulgado pela prefeitura, mas para ter uma noção por município, né, em valores. Agora sim, voltando à questão do voluntariado. Desde a terça-feira a gente estava sem luz, né? Terça-feira há uma semana, a gente estava sem luz, sem água, e as pessoas já começaram a ajudar. Pessoas começaram a chegar para ajudar de qualquer forma, né? A limpeza, com alimentos, doações, e isso foi crescendo no volume tão grande, não só de pessoas daqui da região, de municípios do Rio Grande do Sul, de forças de segurança, né? A gente vale ressaltar que tem Corpo de Bombeiros de Santa Catarina, tem Corpo de Bombeiros do Paraná aqui, né? A gente tem o apoio de fora do estado também, doações, força braçal, voluntários, doações por Pix, né? Então esse trabalho de voluntariado, e assim, instituições privadas, movimentos sociais, movimentos religiosos, voluntários de municípios, assim, não dá para estimar a quantidade. Eu acho que o saldo positivo de tudo, em meio a essa turbulência, com o número até agora oficial de 47 mortes no estado, até então 9 desaparecidos, todos os desaparecidos aqui da região do Vale do Taquari, eu acho que o saldo positivo é esse espírito de solidariedade que se apresenta aqui no Vale do Taquari e no Rio Grande do Sul, né? Muito bem, César. Olha, eu quero agradecer imensamente aí a tua disponibilidade, né, de atender o nosso convite para estar conversando com a gente. A sede da Rádio Encantado aí chegou a ser afetada, atingida pelas cheias? Não. Aqui a gente está na região central de Encantado, que chegou aqui, sim, o rio na região central, cerca de 2 ou 3 quarteirões, a água do rio Taquari chegou. A rádio não. A gente teve um problema no transmissor da rádio. Estamos trabalhando pelas redes sociais
Facebook, aplicativo da rádio, site, né? Nossa programação está online apenas, porque teve um problema no transmissor, porque ele fica em Roca Salles. E daí o transmissor, sim, foi atingido, a sede da rádio não, mas o transmissor, e aí a gente teve essa deficiência. E a deficiência também da energia elétrica, né? Isso atingiu todo o município de Encantado, Mussum, Roca Salles, ficamos sem água também até terça, quarta-feira. Então a turbulência aqui na rádio foi isso, mas não chegou a água aqui do Rio Taquari. Muito bem, programação online aí da Rádio Encantado então. César, um grande abraço para vocês, parabéns aí pelo trabalho de vocês da imprensa, que nesses momentos aí é sempre muito importante, e a gente sabe disso porque a gente está numa região aqui também suscetível a bastante eventos climáticos, né, de cheias e enchentes. Então parabéns pelo trabalho de vocês aí, muito obrigado por ter concedido esse tempo para a gente aqui, para o nosso ouvinte. Eu que agradeço, Odair, pelo convite, um grande abraço, né? Estamos disponíveis para essa colaboração. Se precisar de alguma informação também a mais, só entrar em contato com a gente, que estamos disponíveis nessa colaboração. Um abraço também para todos os amigos da Rádio Cultura, a todos os amigos também do Vale do Itajaí de Santa Catarina. Muito obrigado pelo espaço. Muito bem, esse foi César Russac, lá da Rádio Encantado, passando informações atualizadas para a gente aqui no Repórter